Oi pessoal, eu sou o César Rodrigues, essa é a nossa aula de número 11 e nessa primeira parte vamos falar sobre tipos de memória, seu funcionamento e sobre sua utilização na implementação de máquinas de estados finitos. Durante o curso percebemos claramente a necessidade de memorização de valores binários, seja para a retenção de estados ou de resultados de operações lógicas e aritméticas. Quando a quantidade de dados é pequena, podemos usar bancos de registradores. Mas quando trabalhamos com quantidades muito grandes de dados, milhares, milhões, bilhões de bytes, precisamos de estratégias mais eficientes para a organização desses valores. Essas estratégias de organização compreendem memórias de acesso aleatório, como RAM e ROM, e outras formas de acesso, como discos magnéticos rígidos, CDs, DVDs, Blu-rays, etc. O que caracteriza a estratégia de organização como sendo de acesso aleatório é que o tempo de acesso à informação é sempre igual, independente da posição em que ela esteja na memória. Um outro tipo de memória que também permite o acesso aleatório são as memórias ROM. Elas têm esse nome porque são apenas de leitura, Read-Only Memory. Na verdade, alguns tipos de ROM também podem ser escritos, porém o procedimento de escrita não é tão fácil e rápido como no caso das ROMs. Como exemplos das diversas categorias de memórias de apenas leitura, temos a ROM, onde a escrita dos dados é feita durante a fabricação do dispositivo. Uma vez fabricado, não se mexe mais no conteúdo. As PROMs, onde o P vem de programável, seria uma ROM programável, e ao usuário é permitida uma escrita. A EPROM, que já permite o apagamento, normalmente através de luz ultravioleta, e a E2PROM, onde o apagamento e a escrita são feitos de forma elétrica, ou seja, de forma mais rápida e automatizada do que no caso da luz ultravioleta. Como são organizadas as memórias de acesso aleatório? A palavra pretendida é indicada por um endereço colocado no barramento de endereços. Quando o endereço é gerado, é selecionada uma posição de memória. Se alterarmos o endereço, uma outra posição é selecionada. Na memória RAM, uma vez selecionada uma posição, precisamos definir o que vamos fazer nessa posição, se vamos escrever ou se vamos ler o conteúdo. Podemos encontrar memórias onde isso é feito através de dois pinos independentes, um pino de leitura e um de escrita, ou de forma mais econômica, para economizar nos pinos, podemos usar uma única linha, e para isso precisamos de uma entrada para definição da operação a ser feita, se escrita ou leitura. Por exemplo, se o valor colocado é 1, fazemos uma leitura de dados. O sistema retira dados da memória. E se o valor colocado é 0, os dados são jogados para dentro da memória, feita uma escrita. Como na formação de memória normalmente temos vários dispositivos acessando a mesma linha de dados, o mesmo barramento, é preciso que apenas um deles esteja ligado num dado instante, para que não ocorra um curto-circuito, por exemplo. E para isso normalmente temos um pino de seleção ou de ativação daquele chip de memória. Esses pinos geralmente são chamados de CS, CE ou Memory Enable. Quando o chip Select está inativo, como por exemplo 0, aquele chip de memória fica desconectado do barramento de dados. Quando ativamos o Memory Enable ou Chip Select, a saída da memória ganha acesso ao barramento de dados sendo conectado a ele. E como já havíamos ressaltado, o barramento de dados da RAM deve ser bidirecional, permitindo a entrada e saída de dados, enquanto o barramento de dados na ROM é unidirecional, ou seja, só de saída. Vamos ver agora como utilizar memórias para projeto e implementação de máquinas de estados. E como funciona isso? Até agora implementamos máquinas de estados utilizando registradores e lógica combinacional, onde a lógica combinacional define o próximo estado do registrador e o valor das saídas a partir das entradas do bloco e do estado presente no registrador. Substituímos a lógica combinacional por uma memória, onde o endereço de seleção da posição de memória é composto pelo estado atual do registrador e pelas entradas, e o conteúdo acessado define o próximo estado e o valor das saídas. Implementado dessa forma, o endereço da ROM é composto em parte pelo estado atual
e em outra parte pelo valor das entradas. E o barramento de dados, que no caso da ROM é usado apenas como saída, parte dele é usado para a definição do próximo estado e parte dele produz as saídas da nossa máquina de estado. Vamos ver como funciona essa implementação. Temos uma máquina de 4 estados: estado 0, estado 0, 0, 0, estado 1, 0, 1, estado 2, 1, 0, estado 3, 1, 1. A máquina possui duas entradas, A e B, e uma saída F. Observe que para a troca de estados apenas uma entrada é verificada. Para a transição do estado 0 é verificada a entrada A. Para a transição do estado 1 é verificada a entrada B, e assim por diante. E assim podemos definir o conteúdo da memória a partir do diagrama de estados. O estado 0, codificado como 00, caso a entrada seja 0, o próximo estado é ele mesmo 00. E a saída durante o estado E0 é sempre 1. Caso a entrada seja 1, o próximo estado será E1, 01. Já a partir do estado E1, é a entrada B que define para qual estado a máquina transita. Se B é igual a 0, a máquina permanece no estado E1. Observem que no estado E1 a saída é sempre 1. Se B é igual a 1, a máquina deve transitar para o estado E2 e o próximo estado passa a ser 10. Se o estado presente é E2, 10, a saída será sempre 1 e o próximo estado passa a depender de A. Se A é igual a 0, a máquina volta para E1, 01. Por outro lado, se A é igual a 1, o próximo estado é E3, 11. E a saída de E2 sempre F igual a 1. Em E3, se B é igual a 0, aqui embaixo, a máquina permanece em E3, 11. E a saída de E3 é sempre F igual a 0. E por último, se B é igual a 1, o próximo estado é E0, 00, com F igual a 0. Substituindo os valores irrelevantes para B e para A, temos o conteúdo completo da ROM com todos os endereços armazenados desde 0000 até 1111.